Olá, amigos! Hoje vou começar a história lendo um versículo que Jesus falou na sinagoga no relato de Lucas, capítulo 4, versículo 27. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Por que Jesus falaria de um homem Ciro? Podemos ter algumas respostas, por exemplo, para demonstrar a misericórdia de Deus para todos, não só para os israelitas. Mas, para a história de hoje, vou usar 2 pontos. O significado do nome Naamã, que quer dizer agradável, pode ter sido uma razão para o Senhor lembrar dele como exemplo. Ele era agradável. Outro motivo, talvez, porque Deus vê o homem diferente de nós. Ele vê o íntimo, o coração. No livro de 2 Reis, capítulo 5, começa com o nome dele e com elogios à sua pessoa. Sempre vemos primeiro os defeitos das pessoas. É muito fácil criticar e apontar os erros dos outros. Assim, não nos assustamos tanto com os nossos próprios defeitos, verdade? Naamã, sempre lembrado como um homem orgulhoso, é descrito no capítulo 5 assim. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Não me lembro de escutar em pregações as qualidades de Naamã. Para se tornar um comandante do rei, se necessita força, coragem, lealdade, entre outras qualidades. Ele não tinha medo, era um homem de muito conceito, um herói. Podemos ver como ele era próximo ao rei, na sequência da história. Quando se vencia uma guerra, muitos da cidade vencida eram levados cativos. E havia uma menina hebreia que trabalhava para Naamã e sua esposa. Uma menina que se deixou usar por Deus, que não teve egoísmo para pedir algo para ela, mas com o coração bondoso falou para sua senhora do profeta Eliseu. Naamã poderia ser curado de sua lepra se fosse a Samaria se encontrar com Eliseu. E como disse, o rei da Síria gostava de seu comandante. Por isso, o deixou ir. E ainda enviou uma carta para o rei de Israel, recomendando que curasse Naamã. O rei de Israel, quando recebeu a carta, rasgou suas vestes. Não entendeu o trabalhar de Deus e teve medo de isso significar uma guerra. Mas o profeta Eliseu disse para enviar Naamã até ele. Agora sim,
vamos entender por que Naamã é conhecido pelo seu orgulho. Ele era uma pessoa importante, tinha acesso direto ao rei. E agora Eliseu somente manda um recado para ele. Talvez nós tivéssemos a mesma reação. Por que o profeta não veio falar comigo? Será que viajei em vão? Como serei curado se nem ao menos falei com o profeta? Pensei que o profeta invocaria o nome do Senhor, seu Deus. Moveria a mão sobre o lugar da lepra, falou Naamã. Mas Deus trabalha tão diferente da maneira que pensamos. O importante é o resultado, não como foi feito o milagre. Ainda havia coisas na vida de Naamã que o Senhor queria curar, além da lepra. A mensagem é: mergulhe 7 vezes no Jordão. Por que 7? Será que ele tinha 7 coisas para ser liberto? Ou Deus queria ver sua perseverança? Ou as duas coisas? O que aconteceu foi que ele só foi curado da lepra quando deu o último mergulho. Mas do orgulho, ele foi liberto assim que decidiu entrar no Jordão. Se olharmos somente para Naamã, vamos querer entender qual era seu pecado, de que ele precisava ser liberto. E talvez não ficaremos satisfeitos, porque a Bíblia não nos dá essa resposta. Mas se olharmos para dentro de nós, encontraremos as respostas que precisamos para a nossa cura. Assim que, como o próprio nome Jordão quer dizer o que desce, decida obedecer. Se lave no Jordão quantas vezes sejam necessárias, ou até ver que a lepra já não está em sua pele. Mas o final da história é ainda melhor do que o milagre da cura. Como Deus não faz nada pela metade, e como nossa alma é o mais importante para Deus, Naamã, antes de voltar, disse a Eliseu: nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Aleluia! Sua alma também foi curada. Gostaram da história? Vamos às perguntas? Quem foi o personagem de hoje? Naamã. O que quer dizer o nome Naamã? Agradável. Muito bem. Quem era Naamã? Comandante do exército do rei da Síria. Muito bem. Qual profeta Naamã procurou? Eliseu. Bem, o que tinha Naamã? Lepra. E a última? Quantas vezes ele mergulhou o Jordão? 7 vezes. Muito bem. Agora, até a próxima historinha. Shalom.